Fala pessoal, e aí agora a gente vai começar a falar sobre célula. Na aula passada a gente fez uma revisão sobre características dos seres vivos, tá? Quais são as características gerais que esses seres vivos têm? Mas a primeira que a gente viu foi: todo ser vivo tem que ser formado por célula. E aí agora a gente começa a falar sobre essa célula, tá? Porque a célula é a menor unidade de todo ser vivo. Pois bem, essa célula, ela pode ser procarionte e eucarionte. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês sobre esses dois termos, tá? Então aqui a gente está para relembrar e aprofundar mais alguns termos que a gente vai ver. Pois bem, a célula procarionte ela é considerada assim porque ela é anucleada. O que significa isso? Sem núcleo. Poxa, professora, é mais fácil colocar ela sem núcleo, sim. A gente tem que aprender também que é anuclear. Esse A é de negação, então não tem núcleo, tá? Então a célula procarionte não tem núcleo. Quem tem a célula procarionte? A bactéria, tá? Então é uma célula mais simples, ela não tem organelas. O que são organelas? São estruturas que possuem membranas, ela não tem, tá? Mas em compensação elas vão ter outras estruturas que a gente vai ver mais adiante. Só um minuto. Então, ó, procarionte, uma célula nuclear, sem núcleo. E eucarionte é uma célula com núcleo, então é uma célula nucleada, tá? A célula procarionte, como eu já falei, quem tem é a bactéria, tá? E a célula eucarionte, ela pode ser animal, o gato, o cachorro, o periquito, o papagaio, e vegetal, a planta, tá? Então são os dois tipos que a gente tem de célula eucarionte animal. Tá bom, agora a gente vai para a imagem. Olha só como eu sou artística. Mentira, tá? Mas vamos fazer de conta, tudo bem? E já vou avisando, se rir do meu desenho, vai ter problema. A célula procarionte é essa daqui, ó. Tá? Aqui está a bactéria. Vamos idealizar ela aqui. Então aqui é a bactéria. Então, perceba o seguinte, ó, o material genético dela é solto dentro da célula, tá? Ela não tem organelas, que são essas estruturas como eu falei. E o que ela tem então? O que é isso? Aqui é um flagelo. Toda bactéria tem flagelo, professora? Não, algumas têm. Aqui, perceba que ela tem duas membranas. A membrana de fora é chamada de parede celular. Tá? É uma parede celular, mas não é a mesma composição da parede celular das plantas, tá? É outra composição. A membrana de dentro é chamada de membrana plasmática. Aqui, ó. Tá? Aqui dentro, esse espaço aqui é o citoplasma. Onde estão todas as outras estruturas. Essas linhas azuisinhas aqui é o DNA, é o material genético da célula, tá? Toda célula vai ter seu material genético. E esses pontinhos azuis aqui são os ribossomos. Então, a célula bacteriana é uma célula relativamente simples, tá? Mas que na sua simplicidade ela tem suas especificações. Esses ribossomos, eles vão estar auxiliando na produção de proteína, tá? Na produção de substâncias do DNA, que o DNA da bactéria vai pedir, vai mandar, ok? Essa parede celular vai dando uma maior proteção a essa célula, já que ela não tem outras estruturas mais especializadas. E esse flagelo é movimentação, porém nem todas as bactérias têm. Algumas bactérias têm cílios, outras têm flagelos e outras não têm nenhuma dessas estruturas, tá? Saindo da célula procarionte, a gente vai para a célula eucarionte. Ó, temos duas. Por quê? A daqui é animal e a daqui vegetal. Por que a diferença no desenho? É diferente? Geralmente a célula vegetal é mais achatada, mas a célula animal ela vai ter diferentes formas. Por quê? Vai depender do local onde ela estiver. Então vamos supor, a célula do nosso pé, da nossa mão, é uma célula mais plana, porque a gente tem esse contato. Uma célula do nosso intestino, por exemplo, é uma célula mais ondulada, que tem as chamadas microvilosidades. Por quê? Porque é o período de absorção. Então, o formato da célula vai depender do local onde ela está. Tudo bem? Tá.
Vamos para a célula animal. Ó, a célula animal ela tem membrana plasmática, vou colocar MP, tá? Membrana plasmática, citoplasma, então, igual. Todas essas estruturas aqui, ó, são as organelas, que depois a gente vai detalhar com maior detalhes, né? Detalhar com maior detalhes, lógico. E aí a gente tem aqui, ó, o núcleo, que guarda o DNA, por isso que ela é uma célula eucarionte. Então perceba que ela é muito rica em estruturas. E cada estrutura dessa aqui, ó, cada organela, ela tem uma função específica. Mas funciona em um conjunto. Funciona para a célula ter o completo funcionamento total, tá? Qual a diferença da célula vegetal? A gente já percebe uma. A célula animal, ela só tem membrana plasmática de proteção. A célula vegetal ela tem duas, ó. Ela tem a parede celular, que é o que confere maior rigidez, tá? Proteção. E ela tem a membrana plasmática também. Então, ela tem uma membrana extra, tá? Ela tem o citoplasma, ela tem o núcleo, igualzinho, porque ela é uma célula eucarionte. Ela tem essas organelas aqui, professora? Tem, mas ela tem duas a mais, duas organelas extras. Quais são? Ó, essa daqui, que é o cloroplasto, e essa daqui, que é o vacúolo, tá? Por que que essa célula vegetal ela tem 3 estruturas a mais do que a célula animal? Primeiro, a parede celular pela proteção, o cloroplasto, porque é responsável pela fotossíntese, é responsável pela cor verde, o pigmento verde da planta. Então a planta só consegue fazer fotossíntese porque ela tem essa organela, cloroplasto. E o vacúolo, que é como se fosse uma grande piscina, podemos dizer assim. É um reservatório de água e nutrientes. Então vamos supor, estou irrigando a planta, estou irrigando. A planta está tranquila, absorvendo. Viajei, essa planta ficou ali por um período sem nenhum nutriente. Esse vacúolo, naquele período anterior que eu estava irrigando, a planta estava utilizando, mas ele também estava guardando, armazenando. Para quê? Para que se caso faltasse algum nutriente para frente, o vacúolo estava cheio. Então é a reserva energética da planta, é o vacúolo, tá? Mas professora, cloroplasto dá o pigmento verde, mas tem algumas folhas amarelas. Sim, tem algumas folhas coloridas. Sim, tá? Cloroplasto é um tipo, é o que tem a clorofila, cor verde, mas a gente tem outros tipos de plastos, leucoplastos, amiloplastos, outro tipo, tá? Que vão dar outras colorações, tudo bem? Tá, então vamos aqui para a gente fechar. Célula procarionte, ela não tem núcleo, ela é uma estrutura entre parede celular, membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomo. Apenas as bactérias possuem, tá? A célula eucarionte tem núcleo, divide-se em animal e vegetal. A célula vegetal ela tem estruturas a mais que a célula animal, tá? Então, a célula eucarionte ela tem mais organelas, mais estruturas, que vão ter suas respectivas funções. A célula vegetal, quais são as estruturas a mais da célula animal? Parede celular, cloroplasto e vacúolo. Parede celular, proteção. Cloroplasto, pigmento verde da planta, responsável pela fotossíntese. E vacúolo, reserva energética. Isso faz com que a célula vegetal seja mais especializada que a célula animal? Não, tá? Porque cada célula vai ter a sua função de acordo com o ser vivo que ele está. Então a célula vegetal ela tem essas estruturas porque ela está numa planta, porque a planta precisa fazer fotossíntese, ela precisa de reserva de energia, ponto. A célula animal ela tem outras estruturas, né? Porque a gente não faz fotossíntese, o animal não faz fotossíntese, ele não precisa reservar. A nossa reserva energética é em tecido adiposo, células de gordura, tá? Vivemos, cá e voltamos, que provavelmente nessa quarentena esse tecido adiposo ele vai estar maior um bocadinho, enfim, tá? Então, de uma regra geral, célula é isso, é a menor unidade morfofisiológica do ser vivo. Todo ser vivo é formado por células, seja uma unicelular, ó, procarionte é unicelular, ou várias pluricelular, tá bom? Até a próxima!